Doenças pandêmicas causadas por vírus. No quadro abaixo estão listadas as principais doenças humanas causadas por vírus. Em destaque, em vermelho, aquelas que já foram ou são pandêmicas. A primeira pandemia viral foi a gripe, causada pelo vírus influenza. A gripe tem por agente etiológico o vírus influenza. É uma doença respiratória aguda que te derruba, te deixa de cama. É diferente de resfriado. Resfriado pode ser causado por muitos tipos diferentes de vírus, cujos sintomas são secreção nasal, espirros, congestão, febre, que desaparecem em 2 semanas, e remédios caseiros ajudam a controlar os sintomas. Já a gripe te causa dor muscular, dor nas articulações, tosse e dor de garganta, febre normalmente alta, cansaço, mal-estar geral, sendo necessária prescrição médica de analgésicos e anti-inflamatórios para ajudar com os sintomas, que podem ser fatais. A transmissão do influenza vírus se dá principalmente por gotículas respiratórias, liberadas no ar através de tosse ou espirros, com um alcance de 2 metros, ou por toque, em pessoas contaminadas ou superfícies contaminadas, local onde o vírus pode sobreviver por até 1 semana a 25 graus Celsius ou até 30 dias a 0 graus Celsius. Após a infecção, o vírus fica incubado por até 5 dias antes de iniciarem os sintomas. No entanto, após 2 dias, o indivíduo já pode transmitir o vírus e continua transmitindo até 10 dias após sumirem os sintomas. Ainda existem pessoas assintomáticas, transmissoras da doença. Para evitar contaminação por gripe, precisamos tomar alguns cuidados básicos, como nos alimentar bem, beber bastante água, dormir bem, fazer atividades físicas, evitar choques térmicos, respirar pelo nariz. A boca não faz parte do sistema respiratório. E a recomendação correta para espirrar ou tossir é cobrir a boca e o nariz na parte interna do cotovelo. Lave a região e as mãos em seguida. Ministério da Saúde, Governo Federal. a gripe pode ser sazonal e sempre vai ter aquela do inverno e aquela do verão. Todo ano, tanto no inverno como no verão, essa gripe é diferente.
é de um vírus que sofreu mutações em função de estar em contato com um número muito grande de pessoas. Por isso, a vacina tem que ser feita anualmente, inserindo aquele vírus mutante do ano. Além dessa gripe sazonal, ela poderá vir a ser um surto, uma epidemia, como foi o caso da gripe aviária lá entre 1997 e 2004, e não chegou no Brasil. Poderá se espalhar por uma grande quantidade de regiões no planeta, como foi o caso da gripe suína ou gripe A, entre 2009 e 2010. A gripe pode se tornar pandêmica justamente por causa da sua fácil transmissão, por gotículas de tosse e espirros, por contato, por não haver remédio que mate o vírus, por estar dentro de uma célula. E a vacina para a nova variante levará um tempo para ficar pronta. Temos registros históricos de 5 pandemias. A primeira, de gripe russa, lá em 1889. E a última, a gripe suína ou gripe A, em 2010. Mas a mais famosa de todas é a gripe espanhola, que em apenas um ano matou 100 milhões de pessoas. O vírus HIV causa a doença conhecida como AIDS. AIDS é uma pandemia atual que foi observada clinicamente pela primeira vez em 1981 nos Estados Unidos. É uma doença do sistema imunológico que interfere na capacidade do organismo de combater infecções. Por isso o nome, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, SIDA em português. Causada pelo vírus HIV que infecta linfócitos T, responsáveis pela morte de 4.500 pessoas por dia no mundo. Estima-se que há 38 milhões de pessoas contaminadas. Esses são os últimos dados, os mais atuais, de 2018. A infecção inicia com sintomas de gripe leve, passa por uma fase de latência clínica assintomática, que perdura por muitos anos, e, por fim, desenvolve a AIDS, quando o vírus se reproduz, matando os linfócitos, e aparecem os sintomas, como a perda de peso, o sarcoma de Kaposi, deixando o paciente sujeito a doenças oportunistas, que podem levá-lo à morte. A transmissão se dá pelo contato com gotículas de sangue contaminado. Tratam-se os pacientes conforme vão aparecendo os sintomas e tenta-se manter o vírus em fase de latência, com o uso de coquetéis antirretrovirais. O transplante de medula e quimioterapia reduziu drasticamente o número de vírus em 2 pacientes no mundo, um na Alemanha e um na Inglaterra. Vacinas continuam em estudo. O próximo resultado de teste, fase 3, sairá em 2021. Fase 3 é o último estágio de teste na população antes da liberação da vacina. A varíola é causada pelo vírus da varíola, altamente contagioso, desfigurante e mortal. Causava mortalidade próxima a 30% em pessoas contaminadas e foi considerada erradicada no mundo pela Organização Mundial da Saúde em 1980. É a doença pela qual foi desenvolvida a primeira vacina e a primeira a ser erradicada por meio de ações de saúde pública em escala mundial. Atualmente, o vírus é encontrado em laboratórios produtores de vacina e o medo é que possa vir a ser utilizado como arma biológica. Covid-19 é a sigla para Coronavirus Disease 2019, ou doença causada pelo coronavírus de 2019. O coronavírus
coronavírus é um vírus da família Coronaviridae, cujo material genético é composto por RNA fita simples, protegido por um capsídeo helicoidal com espículas, ou estruturas proeminentes, como a gente enxerga na figura aí ao lado. E dá uma aparência de coroa solar, corona em latim, daí vem o nome coronavírus. São conhecidos 40 vírus dessa família. 7 infectam humanos. Destes, 4 causam resfriados comuns e 3 causam síndrome respiratória aguda. As 3 cepas que causam síndrome respiratória aguda são SARS-CoV, originária da China em 2002, causou 800 mortes, proveniente de morcegos. MERS surgiu na Arábia Saudita em 2012, causou 900 mortes e foi transmitida por morcegos. E SARS-CoV-2, causador da Covid-19, originou-se na China em 2019 e até junho de 2022 matou 6,32 milhões de pessoas no mundo e foi irradiado a partir de morcegos. Quanto ao tratamento após início dos sintomas, deve-se seguir as orientações do especialista, lembrando que os medicamentos são indicados para minimizar os sintomas. Medidas caseiras como fazer repouso, beber bastante água, tomar banho quente, comer bem, são auxiliares. Como o tratamento não mata o vírus e os sintomas podem vir a ser graves, com sequelas, o melhor a fazer é a profilaxia. Isolamento social. Se precisar sair, mantenha distanciamento. Use máscara. Higienize as mãos com sabão e use álcool 70%. Vacine-se para proteger a sua vida e da população humana. Até a próxima!